alto índice de assassinatos de jovens no Brasil, principalmente os negros, tem sido discutido desde 2015 em uma CPI na Câmara Federal. Para se ter uma ideia, um cidadão negro tem 2,5 vezes mais chances de morte por homicídio em comparação com os que são considerados brancos. As informações são do Índice de Vulnerabilidade Juvenil feito em 2014. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora sobre o genocídio de jovens no Brasil com o deputado Cristiano Silveira, do PT, presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui na casa. Boa tarde, deputado. Muito boa tarde. Deputado, a gente teve um mapa da violência feito em 2014 que mostrou que dos quase 60 mil homicídios cometidos no país em 2012, metade eram vítimas jovens, entre 15 e 29 anos, e 77% negros. Então, há de fato um genocídio da juventude negra no país? Foi o que constatou, né, a CPI que foi instituída no Congresso, na Câmara dos Deputados, para poder analisar esse alto índice de mortalidade da juventude, especialmente da juventude negra. O recorte ele é muito alto, então de todos os jovens que são vitimados, e o jovem é uma vítima preferencial do homicídio, lamentavelmente, você tem de maneira predominante a presença do jovem negro. É claro que o componente do racismo, ele está presente. Do racismo derivado da escravidão que nós tivemos no país. Porque nós sabemos que já não é novo, que o país ele é danado para deixar as pessoas à sua própria sorte, né? A própria Lei Áurea, a Lei do Sexagenário, a Lei do Ventre Livre, foram leis que deixaram os negros e os então escravos à sua própria sorte. O que nós temos hoje, em termos das desigualdades, quando a gente compara os brancos e os negros, ainda são elementos da época da abolição mal feita da escravatura, que não é antiga. Se a gente for analisar 2 gerações para trás, nós tínhamos escravos. Então, o negro ele tem um salário menor. O negro ele compõe majoritariamente comunidade carcerária. Baixa escolaridade é maior entre os negros e o analfabetismo ele é forte acima de 60 anos, os negros acima de 60 anos. E vem também este componente, que talvez seja o mais perverso, que é a alta taxa da mortalidade da juventude negra. Quando você compara a criança branca e negra nos primeiros anos de idade, você tem um índice de mortalidade de 1,2 igual para os dois. Quando você começa a ascender já o que nós chamamos da pré-adolescência, adolescência, daí por diante, o número mais que dobra da mortalidade do jovem negro. Então, o que constatou esta CPI, que nós tivemos a oportunidade de recebê-la aqui em Belo Horizonte, estivemos no Alto Veracruz, estivemos em Contagem, fizemos um debate público aqui na casa, aqui no plenário da Assembleia, a constatação e a conclusão dessa CPI é que sim, o Brasil vive um genocídio da juventude negra. O senhor mencionou o racismo, a gente não tem como negar isso, né? Que o Brasil ainda é um país racista. O senhor vê que parte da população ainda acha que o negro está ali na rua, sem fazer nada, é bandido, não tem problema. E é a junção de dois fatores também, né? Negros de periferias. Sim, sim. Mora nas comunidades. Na verdade, a grande maioria da população negra mora na periferia. Mora na periferia. E até então, claro que isso vem sendo revisto, mas até então, até há pouco tempo, o negro da periferia, ele era o verdadeiro estereótipo do criminoso, era o grande suspeito, né? O problema é que no nosso país, veja como é que a coisa é grave, as pessoas não se consideram racistas, mas são. Ou consciente ou inconsciente, ou de maneira objetiva ou subjetiva, mas o Brasil é um país racista. E quando você quer propor uma política para tentar romper com o ciclo da reprodução de modelo, racismo, muita gente discorda. Vou te dar um exemplo. Política de cotas? Política de cotas. Muita gente é contra. É contra. Mas todo mundo acha ruim a cota que coloca 30% dos negros na universidade. Mas ninguém reclama da cota de 77% do jovem negro que é morto. Essa cota é tolerada. É aceitável, né? Porque é o jovem negro. A percepção que a sociedade tem quando morre um jovem branco, estou dizendo que tem que morrer o jovem branco, tem que morrer ninguém. Mas quando morre um jovem branco, a comoção é muito maior. Tem algo errado. O jovem branco morto, que é isso? Agora o jovem negro, lamentavelmente, parece que o país se naturalizou a conviver com isso. Né? Quando morre um jovem branco, a gente vê as manchetes nos jornais. Na mesma hora. E morre um jovem negro, tá na cota. Ninguém nem sabe. É aceitável. Fica sabendo. Olha, gente, outra coisa que a gente tem que desmistificar é esse negócio de que o Brasil é um país
pacifista. Não, o Brasil não tem guerra civil, o Brasil não tem, o Brasil é do samba, o Brasil é um país do futebol, é da alegria, é um povo acolhedor. Nós somos um país violento e muito violento, um dos mais violentos do mundo. Se você somar o que o Brasil matou nos últimos 10 anos, dá uma população inteira do Uruguai. E a gente viu no nosso VT um projeto de lei que passou aqui na casa, né, que cria a Semana da Juventude. A gente viu até no VT as pessoas, os jovens cobrando, a instalação de um Conselho da Juventude no Estado, a realização de um fórum técnico. O senhor acha que são medidas que vêm acolher, são bem-vindas? Ajuda. Agora, o Estado tem que ter orçamento definido para as políticas de juventude, né? O Conselho é interessante que você cria um espaço de participação e controle social. Do Conselho vão surgir propostas, das conferências vão surgir propostas, mas qual que é a capacidade do Estado de implementá-las? Porque também, senão você começa a desacreditar todo esse movimento. Quando você estabelece um espaço de proposição das políticas, de debate, construção da política, e depois ele não se efetiva. Então, a gente poderia ter um fundo de investimento, né? Por exemplo, a conclusão da CPI, ela estabelece a criação de um fundo, tanto da redução do dano das famílias que foi vitimada, quanto também das políticas de prevenção específica para o público negro, o jovem negro, para a juventude como um todo, mas neste recorte 77%, com mais energia nesse recorte que então é o mais afetado pela violência. Aqui no Estado, acho que tem que ser no mesmo caminho. Os espaços da participação precisam ser garantidos, mas mais do que isso, a condição de implementar as políticas então definidas. Você tem duas situações. Primeiro, organizar os equipamentos públicos, programas e políticas que têm diálogo com a juventude. Você pode organizar na lógica da segurança, já que então nós estamos falando o que é mais importante em termos de política para a juventude. O esporte, o lazer, a educação, o emprego, sem dúvida alguma, mas mais importante que isso tudo, ele está vivo. Então você organiza os serviços, os equipamentos, os programas de maneira a garantir a vida, a segurança do jovem. E depois, no segundo momento, é aquilo que nós não temos e é necessário que o Estado tenha a capacidade de implementar. Vale a pena levar o debate ao governador? De criar um fundo para a juventude? Sem dúvida alguma, eu acho que... A gente sabe que é um projeto que só ele poderia apresentar. De iniciativa dele, né? Exato. É claro que nós temos consciência do momento que o Estado vive, né? O momento de uma crise econômica muito forte, o déficit do Estado é da ordem de mais de 9 bilhões. Então, o momento de você debater a criação de fundos, investimentos, é um momento muito delicado. Agora, o debate tem que ser iniciado, né? Porque tão logo o Estado volte a ter a sua capacidade de investimento, eu acredito que nós temos que priorizar nessa lógica as políticas para a juventude. Isso está ligado diretamente à política de segurança pública, né? Quando você fala do alto índice de violência contra o jovem, de homicídio, o jovem como autor, o jovem como vítima, então o maior percentual de desempregado é jovem. O maior percentual de quem é vítima do homicídio é jovem. O maior percentual da comunidade carcerária é jovem. Olha, então eu acho que nós temos que ter uma política consistente que consegue dialogar com esse segmento, né, da sociedade. Então eu acho que é fundamental. Não se trata também, eu volto a dizer, somente do recurso que ainda não temos para algumas iniciativas que possam ser novas, mas trata-se também da capacidade de organização dos equipamentos públicos, dos recursos já disponíveis, das ações de governo que já podem ser orientadas nesse sentido. Ok, deputado, obrigado pela sua participação. Obrigado, agradeço.